Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é muito interessante. Como nunca ficar doente? E aqui pela foto está ligado com tomar comprimidos, remédios, medicamentos, mas não é por aí. A pergunta é bem mais profunda e não é papo para boi dormir, como se diz, ou historinhas, lendas, folclore. É uma receita, literalmente, prática, como a gente nunca ficar doente. Não é ter uma doença e depois conseguir se curar, que já é uma grande coisa, graças a Deus, mas é nem mesmo ficar doente. É preventivo, mas de uma forma muito mais profunda e garantida do que simplesmente fazer uma boa dieta, exercícios, se cuidar, etc. Então, o projeto Likutei Sihot, esse é o volume 32 de livros de discursos racídicos, Sihot, do Rebbe de Lubavitch. A gente está na época de Pesach. Essa é a Sihá ligada ao mês de Iyar, que vem logo depois de Pesach. Está escrito que o mês Iyar, que é Aleph, Yud, Reish, em hebraico, está ligado com o acróstico das palavras que tem em Parashat Beshalach, no livro Shemot, que revelam que Hashem é quem cura. Como está escrito, Ani Hashem Rofecha, que tem as letras Aleph, Yud e Reish, que é o acróstico da palavra Iyar. No assunto da cura, existem vários modos. Aqui, ligado com Iyar, falando que Ani Hashem Rofecha, eu sou Hashem, Deus que cura, está enfatizando a cura ligada com o mês de Iyar, que vem de Hashem, de cima para baixo. E essa inovação está explicada no próprio verso que tem antes de falar que Ani Hashem Rofecha fala toda doença que eu coloquei em Mitzrayim, lo acima alecha, não vou colocar para você. Então vocês não vão ter nem a doença. Não precisa chegar no assunto da cura. Vai ser tirada a doença de vocês. Porque Ani Hashem Rofecha, eu sou Hashem, eu posso fazer isso. Quer dizer que Hashem impede que a doença chegue na pessoa desde o princípio, desde o começo. O Rambam Maimonides explica como isso pode funcionar mesmo naturalmente. Tem no livro de leis, de Alachot, do Rambam, Mishnei Torah, logo no começo, Alachot Deot, são as leis ligadas ao comportamento humano. No capítulo 4 fala que, depois de falar uma série de recomendações, que são leis, porque é um livro de leis, o Rambam fala que todo aquele que se comporta nesses modos que eu coloquei aqui, eu me responsabilizo, sou o garantidor que não vai ter nenhum tipo de doença em todos os seus dias, até que ele vai ficar velho, idoso, e vai ficar muito velho e vai morrer sem precisar de um médico. Como exemplo, não traz na Sihá, mas eu vou pegar alguns exemplos, que, mais exemplo, não é só nem o que comer, o que não comer, e como comer, e quando comer, mas ele fala, por exemplo, uma coisa que a gente segue hoje em dia, eu falo muito para meus filhos também, meu pai me ensinou, que quando a pessoa vai tomar um banho, que o banho quente aquele é mais favorável, depois ele vai fazer com que a água fique morna, até que depois da morna ele vai tomar um banho frio. Antes de sair, ele toma um banho frio. E também fala que a pessoa que vai tomar banho, qual é a frequência que tem que ser feito isso e tal, e assim que sair, antes de sair, na verdade, ele se cobre com as roupas desde a cabeça para poder sair para a parte externa, e não pegue nenhum vento frio. Então, se a pessoa tomar cuidado próprio na sua alimentação, nos comportamentos que o Rambam descreve aqui, etc., o próprio Rambam garante que não terá doenças. Devemos acrescentar que a cura, a inovação da cura que vem de Hashem, é não só evitar que tenha doença, como esse é o caso que o Rambam sugere aqui. Os médicos depois criaram vários comportamentos e indicações para isso,
Mas quando vem de Hashem, mesmo quando a pessoa se comporta no modo que fique doente, a cura é diferente da que vem de uma pessoa de carne e osso. Porque quando a pessoa fica doente, quando, por exemplo, não segue as indicações do Rambam, o médico vai conseguir curar daquele momento em diante, mas não vai para o passado. E outra coisa, a gente sabe que mesmo o médico, né, que cura seguindo o seu conhecimento, no fundo, a sua cura também vem de Hashem, porque Hashem é que dá a permissão e a força para que os médicos curem. A cura por médicos, como a gente falou, de carne e osso, adianta geralmente só de agora em diante. Né? Em Ketubot, no tratado, página 74b, se explica a diferença de quando um sábio arranca uma promessa de uma pessoa que fez uma promessa desde a sua raiz, que mesmo que nesse meio tempo ele tenha feito alguma coisa que violou a promessa que ele tenha feito, quando é um sábio que anula a promessa, né, ele arranca a promessa desde que a pessoa fez. Enquanto que a cura de uma deficiência pelo médico é só daquele momento em diante. O Gaon Rogatchov explica que o médico também consegue curar para trás. Ah, como é que é isso? Só quando ele descobre e esclarece que nunca houve a doença. Não é que tem uma doença e ele faz com que não tivesse existido. Não, ele percebe, esclarece e mostra que realmente nunca teve a doença. Entende-se então que a cura de Iyar, nesse mês que a gente está entrando, está ligado com a cura que vem de Hashem, que arranca cada vestígio como se nunca tivesse existido. Então, uma cura muito superior, muito fantástica. No Rumash todo, os meses são chamados por seu número. Nissan é o primeiro, né, dos Rodashim, dos meses, Iyar é o segundo e assim por diante. E não foi dado um nome para cada mês. Um dos motivos é porque entendemos então que todos os 12 meses são uma única continuação. Né? É um grupo de 12 meses, do qual tem o primeiro, depois o segundo, terceiro, quarto, até chegar no 12º. Então cada um tem a sua ordem. O segundo vem depois do primeiro, né? Que é o mês de Iyar, vem depois de Nissan. Então cada mês e mês, então, é uma preparação para o seguinte. O primeiro é que vai dar sequência ao segundo, o segundo ao terceiro, e assim por diante. A gente percebe isso também, um dos motivos íntimos ligados ao Shabbat Mevarachim, que é o Shabbat que abençoa o mês seguinte, que ele está no mês anterior. Então, no final do mês de Nissan, a gente abençoa o mês de Iyar. Mas estamos ainda em Nissan, porque é Nissan, que é o primeiro, que dá força e abençoa e prepara para o seguinte mês, que é o segundo. Mesmo quando o Rosh Chodesh cai no Shabbat, a bênção vem no Shabbat anterior. A bênção e a força, então, vem do mês anterior. O assunto de Nissan, que vai dar a bênção para o mês de Iyar, é a Geulah. É o mês da Geulah, o mês da redenção, que a gente saiu do Egito, de Pessah. Especialmente a redenção por milagres, como foi a redenção do Egito, acima da natureza, com milagres de Hashem. Diferentemente da redenção de Purim, que foi em Adar, no mês anterior a Nissan, que foi por milagre vestido na natureza, que se não percebesse, acharia que foi uma coisa natural. E isso está indicado também no nome do mês de Nissan, que está ligado com a linguagem de Nes. Nissan é Nes, Nes é milagre. E com 2 nun, Nissan, né, que representa Nisei Nissim, milagre de milagres, ou milagres de milagres, pois foi com Hashem se revelando ele mesmo. A Kadosh Baruch Hu, Melech Malchei Malachim, se mostrou e se vestiu então na natureza. Primeiro mês, que é Nissan, dá força para o segundo mês, que é Iyar. A cura vem de Hashem, que está acima da natureza, no mês de Nissan, e arranca a doença de modo que nunca tenha existido no mês de Iyar. Assim como tem doença e cura para o corpo, tem também doença e cura para a alma. Podemos dizer que o principal do mês de Iyar está ligado à cura para a alma, que deriva para a cura do corpo também. Sabemos que a Torá fala sobre mundos superiores e se refere aos mundos inferiores.
Então, quando fala sobre a cura aqui embaixo, é só uma referência para a sua parte espiritual dos mundos superiores. No Midrash Shmuel é explicado que um dos motivos que falamos Pirkei Avot, o livro que é chamado de Ética dos Pais, com vários ensinamentos, entre Pesach e Shavuot, e a gente continua até Rosh Hashanah, é porque o tempo começa a esquentar, né, no hemisfério norte, né, e desperta os desejos do corpo e a inclinação para fazer coisas negativas. Começa a se fortalecer justamente nessa época que está chegando o verão. E essa Maseret de Pirkei Avot, o Tratado de Pirkei Avot, está cheio de repreensões, orientações para a pessoa fazer o bem e fortalecer o Yetzer Tov, a inclinação a fazer coisas boas e evitar que faça coisas negativas. A diferença entre o mês de Nissan e o mês de Iyar, no serviço de cada um, é que em Nissan foi tanto a redenção material, que a gente saiu na prática, fisicamente do Egito, da escravidão do Egito, como teve uma redenção espiritual também, porque a gente estava ainda subjugado ao faraó e no grau número 49 de impureza, quase chegando no 50, que era, não tinha como conseguir escapar depois. E isso acontece em cada ano em ano. Em Nissan, né, no mês de Pesach em particular, podemos e conseguimos a liberdade de modo milagroso acima da natureza, tanto material quanto espiritual. É o único mês que não falamos Tahanun, que é as súplicas, as confissões pedindo perdão pelos pecados que a gente fez. Em nenhum dos dias de Nissan a gente fala. Outros meses, como Tishrei ou Sivan, não se fala Tahanun, essas súplicas para pedir perdão, durante parte do mês. Em Nissan não se fala o mês inteiro. Então a gente não pede perdão pelos nossos pecados em Nissan. Quer dizer então que terá consequências negativas? Né? Não. Se a gente não fala Tahanun é porque certamente o perdão acontece automaticamente, mesmo sem precisar pedir. Já tem a solução embutida. Né? É como se fala, quando não tem solução já está solucionado, mas está solucionado acima da solução que você acha que não tem. É porque já desde o princípio já está solucionado. Não é que não pode falar Tahanun, é que não precisa falar, não precisa suplicar e pedir perdão, porque já está perdoado a priori. Não precisa de cura, então, porque já não tem a doença desde o começo. No mês de Iyar, a natureza ganha força, como a gente falou, começa a esquentar, as árvores começam a crescer, e com isso começa a crescer o Yetzer para fazer coisas negativas, desejos, calor, etc. Concluindo, essa então é a bênção que vem de Nissan para Iyar, do mês dos milagres, da redenção material e espiritual acima da natureza de Hashem, né? Com a força de quem abençoa, que está no mês de Nissan ainda, está ligado com Hashem, para o mês de Iyar, que é de acordo com a capacidade do abençoado, que é mais limitado. Então podemos sim receber força, mesmo no mundo material que está ligado com o mês de Iyar, com a força que tem a natureza, a gente consegue se elevar, né, para esse nível de Nissan, que está acima de todos os assuntos que confundem e atrapalham. A gente faz com que a gente nunca fique doente, nunca tenha doença por si só. Uma sensação de liberdade total espiritual que a gente possa ter agora já com Mashiach, redenção completa, verdadeira e definitiva agora já.